Graças a Deus que Cristo nos libertou através da sua maravilhosa luz, através da sua graça. Eu quero conversar isso com você hoje. Nós estamos numa série de mensagens sobre cativeiros invisíveis, né? O que são cativeiros invisíveis? São todas aquelas coisas que nos aprisionam, todas aquelas coisas que nos prendem, que tiram a nossa liberdade e não necessariamente a gente consegue enxergar. A gente não consegue, o outro não consegue, e aquilo vai se cauterizando, a gente vai se acostumando com aquelas algemas, e nada, pelo menos a gente pensa que nada vai conseguir nos tirar e nos libertar daquele cativeiro. Talvez você tenha passado por isso, você se encontra preso em algum sentimento, em alguém, em alguma coisa, em algum trauma, ou até mesmo em algum pecado. Nós estamos falando isso nos cultos jovem, no Pulse House também, a gente tem conversado muito a respeito disso. E hoje, o nosso tema, o nosso microtema dentro do tema maior é sobre impaciência. E eu confesso de coração, assim, eu estou abrindo meu coração com você, é muito difícil para mim poder falar sobre impaciência, porque eu sou uma pessoa muito impaciente. E como eu te falei há minutos atrás, dificilmente as pessoas percebem que eu sou alguém impaciente. Isso é pior ainda, porque parece que eu estou usando uma máscara e o cativeiro é mais do que invisível, Eu consigo, de certa forma, enxergar, as pessoas que estão próximas a mim conseguem enxergar, mas eu não sou apresentado como alguém impaciente, Dificilmente eu acho que você vai chegar até alguém e essa pessoa vai falar, não mexe com aquele menino lá não, porque ele é impaciente. Muito pelo contrário. Eu acho que eu transpareço ser algo que eu não sou. Isso é muito sério, e é por isso um grande desafio para mim poder compartilhar isso com você. Eu sempre gosto de pensar na pregação e na mensagem como um privilégio, Eu posso vir aqui, estudar a Bíblia, entender o que Deus tem e poder te falar isso de forma muito leve, de forma muito amigável, mas ao mesmo tempo eu me vejo diante de uma grande responsabilidade, que é sobretudo compartilhar com você algo que é uma dificuldade minha. Então eu estou aprisionado, E se a filosofia fosse falar alguma coisa a respeito disso, talvez nós estamos juntos dentro da caverna, Como diz Platão ali no mito da caverna, e eu me encontro preso achando que lá dentro tem a verdade, mas a luz de Cristo está lá fora, e não vai ser eu que vou te libertar dessa caverna, eu sinto te informar isso. Se você veio com a expectativa de que o pregador da noite vai te libertar do seu pecado invisível, das suas algemas invisíveis, eu não vou fazer isso. Eu sinto te informar. Mas eu quero apontar quem faz isso, e minha oração é que nós, enquanto igreja, nós, enquanto ministério, nós, enquanto jovens, possamos sair dessa caverna que nos aprisiona. E a gente precisa enxergar Cristo, a gente precisa se encontrar com Cristo, mas antes de tudo, eu queria entender, Sempre que eu vou pegar um tema, é difícil falar sobre impaciência, hein? O que é impaciência? É um desejo, é um sentimento, é uma coisa, Então, essa pergunta, ela é muito importante para a gente. O que é isso? É um cativeiro invisível, mas o que significa impaciência como cativeiro invisível? Então, sempre que eu tenho dificuldade de dar respostas, eu vou perguntar o que as coisas significam. E eu fui pesquisar por aí, e eu me lembrei de um grande sábio chamado Aristóteles. Eu não sei se você conhece, talvez você já viu no seu ensino médio, ou até mesmo na faculdade, nas matérias de ética, se você faz medicina, psicologia, até mesmo engenharia, para poder entender o que pode ser feito, o que não pode ser feito com o meio ambiente, você provavelmente se esbarrou com esse camarada aí, Aristóteles. Ele nos ajuda a entender o que é o contrário de impaciência, que no caso é a paciência. E eu gosto muito da filosofia porque ela nos ajuda a entender, não necessariamente nos dar soluções, mas ela consegue apontar para algum lugar. Eu estava me lembrando ali, antes de entrar, de um camarada chamado Justino o Marte, foi um pai da igreja, e ele buscou por muito tempo respostas na filosofia, e ele se frustrou, porque quando ele olhou para o Evangelho de Cristo, quando ele olhou para o cristianismo, ele encontrou tudo aquilo que ele perguntava.
Então, por mais que o Aristóteles nos ajude a entender mais ou menos o que significa impaciência e paciência, a nossa verdade, a nossa chave está em Cristo Jesus. Então, sempre vai ser tudo sobre Jesus, sempre nós vamos olhar para Jesus e sempre Ele vai vir com a solução para os nossos problemas. E olha só que interessante o que o Aristóteles diz. Eu quero te adiantar que paciência aqui é uma virtude. E o que é virtude? É uma ação que está interiorizada em você e você consegue fazer a partir do hábito. Então, a virtude, a honestidade, a sinceridade, a tolerância são virtudes que colaboram para o nosso viver bem, o viver em harmonia. Então, eu queria que a gente enxergasse aqui a paciência como virtude, e nós vamos ver que a própria Bíblia aponta a paciência como uma virtude, que não provém de nós, nós vamos descobrir de onde isso vem. Então, vamos lá. A virtude deve ser praticada para que se alcance uma vida feliz. Então, aqui existe um objetivo em eu e você praticarmos a paciência. E talvez você esteja pensando, não, mas eu sou uma pessoa impaciente e minha vida é feliz. Mas a paciência, enquanto virtude, ela colabora para uma vida boa, né, para uma vida feliz. E ele continua, ela se encontra no meio termo entre dois extremos. E as coisas vão começando a clarear aí. É a mesma forma de você estar em uma floresta muito escura e você consegue avistar uma luz, e nessa luz tem um caminho. E aí você consegue obter mais respostas. O que o Aristóteles está fazendo é exatamente isso. Então vamos entender o que isso significa. Em primeiro lugar, a gente tem a paciência como algo do meio, tá bom? A paciência é o equilíbrio entre dois extremos. E o que isso significa? É uma virtude que envolve a capacidade de suportar situações diversas sem reagir de maneira impulsiva. Então, diante disso, talvez você chegou à conclusão de que você não é uma pessoa paciente. A impaciência, ela tem tomado conta das nossas atividades, ela tem tomado conta das nossas relações, ela tem tomado conta da forma como a gente lida com as coisas do mundo, né? A gente lida com as circunstâncias, com os processos de forma impaciente. E aqui eu não queria te passar uma receita de bolo para que você chegue em casa e pense, agora eu tenho que fazer isso, depois eu faço isso, depois eu deixo de fazer. Não é isso. Eu quero que a gente encontre juntos, em Cristo, a solução para a raiz da paciência. Porque nós vamos entender aqui que a paciência, ela pode ser um pecado em si mesmo, mas ela pode nos levar a cometer outros pecados. Então nós estamos falando da raiz de um problema, da raiz de algo que pode deturpar suas relações, a forma como você enxerga e passa pelos processos da vida. Muito provavelmente você já passou aí por algum processo seletivo, para entrar em alguma empresa, para entrar em alguma faculdade, e precisou esperar até que a resposta chegasse. Como que é que você lidou com esse processo? Talvez com muita ansiedade, mas de onde provém essa ansiedade? Não é da ansiedade em si, mas é da não capacidade de esperar em Deus a sua resposta, seja sim ou não. Então perceba que a impaciência é muito mais problemática do que um simples sentimento. E às vezes a gente para pensar e fala, cara, eu vim no culto para falar sobre impaciência, algo que faz parte de mim. Eu quero te dizer que a impaciência, diante disso tudo que a gente já falou até agora, é sim um pecado, nós vamos descobrir por quê. Então, no meio termo, a gente tem a paciência, que é a virtude. Do lado do vício, do excesso, então Aristóteles ele usa essas duas terminologias, vício do excesso, aquilo que tem demais, e vício da falta. Em primeiro lugar, o vício do excesso, aquela pessoa que é muito paciente, que ela consegue esperar muito bem, sem transmitir nenhuma dificuldade emocional ali. Muitas vezes essa pessoa se esbarra no vício do excesso, que é isso aí, apatia ou negligência de situações adversas, o que leva à falta de empenho na resolução dos problemas.
Então é a pessoa que espera tanto, que descansa tanto em Deus, que não consegue mover, que não consegue parar para orar por aquele problema, por aquele processo, porque ela está simplesmente esperando. Mas não é lá que encontra a paciência. Nós estamos falando de um vício do excesso. Por outro lado, a gente chega onde nós queríamos. Se a indiferença é o vício do excesso, a impaciência é o vício da falta, que significa incapacidade de tolerar situações indesejadas sem se irritar ou se frustrar facilmente. Agora deu ruim, porque nós somos pessoas impacientes, né? Você no seu trabalho precisa lidar com processos, gente, circunstâncias, resultados, tarefas, precisa dar o check lá nas coisas que já foram feitas, e muito provavelmente você se irritou, se irou durante essa semana. Isso provém da impaciência. E a gente continua aqui com uma outra pergunta. Diante disso, por que a impaciência é um cativeiro invisível? Tudo bem que eu já entendi que a impaciência é um vício da falta da paciência. Mas por que nós vamos admitir aqui e entender que a paciência, ela assume um cativeiro invisível? Então vamos lá, eu queria ler com você esse texto em Gálatas 5, 22 e 23, um texto muito conhecido, que diz o seguinte: mas o Espírito produz este fruto, o amor, a alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Quem escreve isso é o apóstolo Paulo, depois de muito aprender ali sobre Cristo, sobre Jesus, ele escreve essas palavras aqui, nos ensinando, sobretudo, se a gente for ler o contexto de Gálatas 5, nós vamos perceber um Paulo ensinando sobre o que significa a liberdade no Espírito Santo. E não a liberdade no que a gente quer fazer, na nossa carne e nos nossos desejos. Porque, uma vez que somos libertos nos nossos desejos, o nosso coração vai tender para a impaciência. E nós vemos aqui que a impaciência não é um fruto ou uma expressão do fruto amor do Espírito Santo. Nós vamos entender melhor o que isso significa. Mas é nesse contexto que Paulo diz essas palavras para aquela comunidade ali dos Gálatas. E aí, no versículo 16, ele vai dizer o seguinte: por isso digo, deixem que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana deseja fazer exatamente o que é oposto ao Espírito Santo. A nossa natureza, ela caminha para o lado de lá, enquanto o Espírito nos puxa para o lado de cá. Então, tudo que de bom tem em nós, não provém de nós. Provém de alguém que habita em nós. Por isso, Paulo diz que a paciência é um fruto do Espírito. A manga é um fruto da mangueira. A banana é um fruto da bananeira. Nós somos cultivadores. A gente vai lá, coloca água, corta as folhas que não estão boas, poda ali, varre ao redor, para que a árvore gere o fruto. Então, dificilmente nós vamos conseguir sair desse cativeiro invisível, porque nós não somos aqueles que produzem o fruto do Espírito, paciência. E a paciência não é nada mais do que o fruto amor, tá? E o que é a paciência, então? É o amor que espera diante das adversidades. O texto está dizendo de um fruto. Que fruto é esse? O amor. E o que é a paciência? É uma expressão do amor. É o amor que espera nas adversidades. Então, não espere que você, o seu coração, o meu coração, que é rico em miséria, que é rico em pecado, não espere que brote de nós um fruto da paciência.
É por isso que em todos os lugares, em todo o tempo, nós precisamos olhar para Cristo, para o que Ele fez, para o seu Espírito Consolador, que gera em nós esse fruto. E é justamente sobre isso que Paulo está falando. Não ande segundo a lei, não ande segundo os seus desejos. Procure liberdade no Espírito Santo. Esse é o ponto crucial para a gente entender e reconhecer que nós, enquanto seres humanos, não vamos conseguir gerar paciência. Então, vamos avançar mais um pouco? A impaciência é um pecado por alguns motivos. Em primeiro lugar, ela não frutifica o amor do Espírito Santo. Então, por que a paciência ela pode ser considerada um pecado e nós não precisamos ter medo de falar que ela é um pecado? Geralmente a gente tem medo de falar que algumas coisas são pecados e outras a gente tem mais facilidade. Então, coisas ligadas à imoralidade sexual, a gente consegue facilmente apontar, aquilo é pecado, aquele é pecador. Mas coisas ligadas ao modo de vida, à ética do reino de Deus, dificilmente a gente consegue apontar como pecado. Nós vamos descobrir por que existe essa dificuldade em nós. Então, em primeiro lugar, a impaciência é um pecado porque ela não frutifica o amor do Espírito Santo. Se ela não frutifica o amor do Espírito Santo, não sou eu que frutifico, é alguém que frutifica. Esse alguém é quem? O Espírito Santo. Se não tem paciência em mim, é porque o Espírito não está em mim. E o problema começa cada vez mais a tomar uma gravidade maior. Porque eu percebo que a minha vida impaciente não é por conta das circunstâncias, não é por conta do que o meu chefe me disse, não é porque eu estou atrasado em uma tarefa, mas é porque o Espírito Santo está em falta. E o conselho de Paulo é: encham-se do Espírito Santo. E se o nosso coração está cheio do Espírito Santo, nós precisamos entender que a paciência precisa brotar em nós. Nós somos essa terra, ou nós precisamos ser terra fértil para que o Espírito Santo habite e brote em nós. Em segundo lugar, a impaciência é um pecado porque ela não reflete o caráter de Cristo. A própria Bíblia vai dizer que Jesus era manso e humilde de coração. Ou seja, ele mantinha a calma diante das adversidades. Não é à toa que ele dormia enquanto o mar estava revolto. Não é à toa que ele mantinha-se firme, pleno, diante das adversidades ali, de carregar a cruz, de responder pelos nossos pecados. Então, um coração paciente, uma vida paciente, ou uma vida longe da impaciência, ela reflete, ela demonstra, ela aponta para o caráter de Cristo. Então é muito importante que a gente saiba disso. Em terceiro lugar, a impaciência é um pecado porque, infelizmente, ela destrói as nossas relações. Você precisa ter paciência com o seu namorado, com sua namorada. Você precisa ter paciência com os seus pais ou com o seu irmão mais novo. Eu não quero reduzir o assunto a isso, dizendo assim, você tem que ter paciência, chega em casa, peça. Eu não quero reduzir, paciência é muito maior do que isso. Mas as relações cabem dentro desse cativeiro invisível. Então, comece a perceber que impaciência afeta as suas relações. E ela destrói as nossas relações, porque dificilmente ou nunca alguém será igual a nós mesmos. Nós precisamos ser iguais a Cristo. Mas você não vai encontrar, se você está procurando alguém para casar que seja igual a você, desista dessa missão, porque você não vai encontrar. E geralmente a nossa impaciência, ela vem quando um oposto nos encontra. Então, se você é uma pessoa corintiana e você se encontra com um palmeirense, talvez gere um conflito ali. Não tem paciência para as coisas que aquele cara fala. Fica falando que o Palmeiras não tem mundial, enfim. Então, a paciência ou a impaciência, ela nutre ou ela destrói as nossas relações. Então é importante que você coloque isso na balança, mas não só isso na balança.
É um pecado também porque nos leva a outros cativeiros. Então, como nós vimos aqui, a impaciência ela pode ser um pecado em si mesmo, no sentido de que ela somente é um pecado, mas ela também pode puxar ou pode gerar outros pecados, como a ira, como desrespeito, como palavras não edificantes para o outro, como brigas. Então a impaciência ela pode ser um impulsionador da ira inveterada do seu coração. Então tome cuidado com isso. E em quinto lugar, ela não permite que olhemos as circunstâncias como circunstâncias e os processos como processos. Quando aquelas pessoas, aqueles discípulos estavam ali no barco com Jesus, ou quando Pedro estava tentando caminhar sobre as águas, existia ali processos a serem cumpridos e existiam ali circunstâncias que estavam acontecendo. Pedro se afunda porque ele tira o olhar de Cristo e olha para a circunstância. Os discípulos se apavoram porque eles esquecem que Jesus estava ali e colocam o olho na circunstância, no mar bravo. Então, toda vez que a gente toma a circunstância como o fim das coisas, o propósito e o objetivo final, nós vamos nos frustrar. Toda vez que a gente toma um processo como algo que não vai passar e que a gente precisa que aquilo passe, nós vamos nos frustrar. Aconteceu com os discípulos, aconteceu com Pedro. Circunstância é circunstância, nós não temos controle. Se nós não temos controle, nós temos que passar por aquilo, às vezes sem fazer nada, a não ser orar e esperar. Nós vivemos aí uma pandemia que era isso, né? Não tinha muito o que se fazer, a não ser quem estava na linha de frente ali, e os cuidados que a gente tinha que tomar. Tudo bem, mas a gente não tinha nenhum controle. Agora, quando eu olho para a pandemia e vejo, aquilo é um fim em si mesmo, eu não consigo enxergar mais Cristo, eu vou começar a ter impaciências no meu coração. Então a impaciência é um pecado porque ela distorce a visão da circunstância e ela distorce a visão do processo. A vida é muito mais que isso. A vida é Cristo, a gente encontra em Cristo. Então enxergue a circunstância como circunstância e o processo como um processo que vai te levar a outros lugares. E eu me fiz mais uma pergunta: qual é a dificuldade de lidar com isso? Qual é a dificuldade de lidar com a impaciência? E eu fui pesquisar algumas coisas que está muito ligada a quem nós somos. E eu quero te mostrar aqui um mapa. Tá? A galera que faz psicologia aí, eu sei que isso aqui está obsoleto, ninguém define o ser humano mais como isso aqui, tá bom? Mas construiu a ideia de que nós somos pessoas determinadas pelos nossos temperamentos. Então perceba que no quadrante de cima ali tem a palavra grifada impaciente, que é uma característica de um temperamento colérico, tá? E se você nunca viu isso, isso foi criado há muito tempo atrás pelo pai da medicina, chamado Hipócrates, e ele observou a natureza e ele quis relacionar a natureza com os temperamentos humanos. Depois de um tempo, um outro médico, ele pega essa teoria de Hipócrates e ele traduz para essas palavras aí. Então, todo tipo de temperamento, você tem pontos positivos e você tem pontos de melhoria. Tem coisa que você é bom, que você sabe lidar bem, mas tem coisa que você precisa melhorar. A impaciência é um dos pontos daquele temperamento ali. E ninguém totalmente se encaixa em um único temperamento. Nós somos uma mistura de temperamentos ali, então a impaciência está presente em nós. Às vezes você tem mais dificuldade com isso, às vezes você é mais de boa. Às vezes você é uma pessoa mais calma, às vezes você é uma pessoa mais estressada, então é muito mais fácil um estressado impaciente do que um calmo impaciente. Mas nós estamos todos aprisionados nisso. E por que é tão difícil a gente lidar com isso? A impaciência pode ser visto como um definidor de identidade. Então é assim,
Cara, por que você está falando para eu mudar isso? Eu sou assim, eu nasci assim, Deus me fez assim, e é assim que eu vou viver. Pecados ligados à nossa identidade dificilmente serão vistos como pecados, mas estão em todo tempo nos aprisionando. Quantas vezes o seu pai, sua mãe, o seu tio não te definiu a partir de uma coisa que você sentia ou que você fazia, e não de fato que você era? Então, muitas vezes, nós somos definidos a partir do nosso temperamento. Eu sou um impaciente, e está tudo certo, eu sou assim, eu não tenho amigos porque eu sou impaciente, não mexa comigo, não fale de política, de futebol, de religião comigo, porque eu sou alguém totalmente impaciente. Então, você precisa de Cristo. Porque você está preso, porque você está acorrentado, achando que você é definido por fatores meramente biológicos. Cristo é capaz de transformar todas as coisas. Pedro era alguém estourado, o discípulo bravo, que quis guerrear com aqueles que estavam atrás de Jesus. Mas Pedro cumpriu a vontade de Deus. Talvez fosse mais difícil para ele, mas ele fez. E Cristo escolheu Pedro para caminhar com ele. Então não ache que o seu temperamento, que a sua dificuldade, que os seus pontos de melhoria definem quem você é. Você é um filho de Deus, você é uma filha de Deus. E nós somos definidos pelo que Deus fez na cruz. É por isso que Paulo está dizendo sobre a liberdade no Espírito Santo. Não tente encontrar liberdade e identidade em outro lugar, a não ser em Cristo Jesus. E mais do que isso, além da nossa identidade, que não ajuda, ou a gente acha que a nossa identidade funciona assim, isso não ajuda que a gente mude de postura e mude de coração, o nosso contexto também não contribui para isso. E eu estou muito feliz de te falar que eu sou da geração Z, tá bom? Eu sei que você achou que eu era mais velho, mas eu sou da geração Z, então nós estamos juntos, nós somos nativos digitais, nós temos mentalidade de startup, nós queremos as coisas rápidas, a gente não planeja, a gente não traça um plano, a gente quer lançar as coisas. Lança isso, lança aquilo, os processos ficam de lado, nós queremos isso. As startups funcionam assim, e a nossa mentalidade de quem nasceu de 95 até 2010 é essa mentalidade. Então, uma segunda característica, nós somos nativos digitais, em que toda informação é achada de forma muito rápida. Então, eu consigo assistir um jogo onde eu estiver, eu consigo conversar com alguém que está do outro lado do mundo, de onde eu estiver. As coisas estão na nossa mão, são fáceis, tem fácil acesso. Também, nós temos dificuldade de lidar com as frustrações. Então, possivelmente, você recebeu muita coisa boa dos seus pais, que trabalharam, que ralaram, para colocar carne em casa, para te dar o caderno bonito para você ir para a escola, para poder te levar nas festinhas com os amigos. Então, a gente teve uma bicicleta, possivelmente. Por quê? Porque os nossos pais trabalharam e ralaram para nos dar o melhor. Então, toda vez que o não chega até nós, é difícil de engolir. Porque por muito tempo da vida a gente teve tudo de mão beijada. Em quarto lugar, nós temos fácil acesso à informação, por isso somos então nativos digitais. Então, diante disso, da nossa identidade e do nosso contexto, a dificuldade nós achamos, por isso entre aspas, nós somos impacientes, não é que faz parte de alguma ação. Não, nós somos, a gente acha, eu sou impaciente. E estou em um contexto que não colabora com a mudança. Porque se o meu contexto me dá tudo, tem tudo, é muito rápido, é tudo fast food, quando eu preciso esperar alguma coisa, eu não dou conta. Porque eu cresci acostumado com coisas rápidas. Então perceba que a prisão é real. Mas nós não vemos. Por quê? Porque nós somos
e nós estamos em um contexto em que as coisas funcionam rápido. E aí, para que a gente resolva esse problema de identidade, qual que é a nossa brilhante ideia? Agilizar as coisas. Então, eu não quero um computador que liga em 15 segundos, eu quero um computador que liga em 3 segundos. Eu vou resolver dessa forma o meu problema de impaciência? Não. Porque a mudança não está do lado de fora. A mudança está do lado de dentro. Platão vai dizer que quando o prisioneiro ele sai da caverna, é a consciência dele que muda. As sombras ali na parede da caverna continuam passando, as pessoas achando que aquilo é a verdade. Ele pensa, não, eu acho que a verdade não é aquilo, a verdade está lá fora. Então é uma mudança de consciência, é uma metanoia, é uma conversão. Então não ache que você vai ser liberto dessa prisão simplesmente por mudar. Ah, não, mas eu sou impaciente por causa do meu contexto familiar. Ah, não, eu sou impaciente por causa do meu contexto de trabalho, por conta da semana de provas. Não, nós somos impacientes porque nós somos pecadores. Essa é a notícia que eu quero te dar aqui. Nós somos impacientes porque nós somos pecadores. Eu gosto sempre de falar com os pré-adolescentes assim, imagina se o nosso filme acabasse aqui, eu falo para você, valeu, até semana que vem, e você chegar em casa com essa notícia de que você é pecador e ponto final. Mas a história continua, né? E da mesma forma que eu me pergunto, por que é tão difícil a gente lidar com isso, eu também me pergunto como que Jesus pode nos libertar do cativeiro invisível da impaciência. E a Bíblia ela vai apontar várias histórias aí que nos ajudam a entender a respeito disso, né? Você provavelmente já deve ter ouvido, visto, lido a história de Jó, toda a circunstância que ele passou, um homem rico, íntegro, temente a Deus, mas que perde tudo, seus gados, as terras, os familiares, os amigos falam para que ele negue a Deus, a esposa dele não está com ele. Então, diante de tudo isso, Jó se mantém paciente. E no processo, ele percebe no final, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas porque o Senhor me permitiu passar por esse processo, hoje eu te conheço porque eu andei contigo. Então perceba que Jó não vê o processo como fim em si mesmo, mas o processo aponta para a liberdade em Cristo, para o conhecimento de quem Cristo foi e era na vida de Jó. Jó tem muito a nos ensinar, da mesma forma que a paciência de Sara ali com Abraão. Tiveram filhos, depois de muito tempo, Sara não podia ter filhos por conta de problemas biológicos, e aí no final da vida ali, eles têm Isaque. Também a paciência de Isabel e Zacarias para gerar João Batista, aquele que abriu o caminho, aquele que pegou o megafone e disse, Jesus está vindo, o homem está vindo, o Messias está vindo para salvar, arrependam-se, creiam, vamos batizar, porque Jesus está vindo. Então, no final da vida ali também, depois de muito tempo de oração, de espera, de expectativa em Cristo, Isabel e Zacarias têm João Batista. E também a paciência de Jesus, como nós vimos, o manso e humilde de coração. Mas eu não quero me aprofundar em nenhum texto desse, eu quero conversar com você sobre esse episódio da Bíblia, que é Jesus curando um cego. E o texto em si não tem nada a ver com paciência, mas os princípios que a gente encontra ali nos ajudam a, primeiro, nos enxergar que nós estamos presos e que nós temos solução. Então acompanhe comigo aqui, Marcos 10, a partir do 46. Então chegaram a Jericó. Quando Jesus e seus discípulos saíam da cidade, uma grande multidão o seguiu. Jesus sempre foi seguido por multidões, por curiosos, por pessoas que queriam saber o que estava acontecendo, até que algumas dessas pessoas entendiam o real motivo de Jesus estar ali e se rendiam a ele e se tornavam então discípulos. Então Jesus está passando ali pela cidade mais antiga do mundo.
Até que então um mendigo cego chamado Bartimeu, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho. Quando Bartimeu soube que Jesus de Nazaré estava perto, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Muitos lhe diziam aos brados: cale-se. Ele, porém, gritava ainda mais alto: Filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Quando Jesus o ouviu, parou e disse: Ei, falem para ele vir aqui. Então chamaram o cego. Anime-se, disseram. Venha, ele o está chamando. Bartimeu jogou sua capa para o lado, levantou-se de um salto e foi até Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou Jesus. O cego respondeu: Rabi, é óbvio, eu quero enxergar, eu quero ver, eu quero contemplar as coisas a partir do sentido da visão. Jesus lhe disse: vá, pois sua fé o curou. No mesmo instante, o homem passou a ver e seguiu Jesus pelo caminho. Então, o que esse texto aqui tem por trás do que está acontecendo? Em primeiro lugar, Jericó é a cidade mais antiga do mundo. E não só isso, Jericó contemplava uma beleza, né? O Hernandes Dias Lopes vai dizer que Jericó era uma cidade ali, com muitas palmeiras, com um aroma muito agradável, e ali as pessoas podiam contemplar. E era uma cidade também muito ligada ao prazer. E o cego, infelizmente, por estar marginalizado, ele não poderia contemplar visualmente tudo que Deus fez naquela cidade. Em segundo lugar, os cegos só tinham a opção de mendigar. Onde é que ele ia trabalhar? O que ele ia fazer da vida? Como que ele ia seguir as pessoas? Lembremos que nós estamos há muito tempo atrás, há mais de 2000 anos atrás. Não tinha os recursos, as ferramentas que a gente tem hoje. Não tinha um cão que guiava, não tinha aquela vareta que eles usam, não tinha isso. Então a opção do cego era virar um mendigo, pedinte, pedir às pessoas por misericórdia, pedir às pessoas por dinheiro, pedir às pessoas por ajuda. E aí você imagina, aquela pessoa não conseguia sequer se locomover, porque aquela grande multidão ali seguindo Jesus. Imagina se ele quisesse, sei lá, ir no banheiro, né, na fossa lá. Nem isso, necessidades básicas da vida. Então, de fato, o cego ali é um vulnerável. É alguém que está aprisionado até fisicamente, não com correntes, mas com impossibilidades de chegar onde ele queria. Além disso, a expressão filho de Davi é muito importante aqui, porque ela demonstra um compromisso cristológico profundo. Quando Jesus passa ali por aquela multidão, aquele cego percebe que quem está vindo ali é o Messias, é alguém que veio salvar, é um judeu da linhagem de Davi que veio salvar a humanidade do pecado. E aquele cego sabia com quem ele estava falando. Não é à toa que ele usa essa expressão. Ele não simplesmente diz: mágico, não é mágico. Doutor, não é doutor. É Jesus, o filho de Davi. Jesus, guarde isso no seu coração. É Jesus, o filho de Davi. O verdadeiro Messias. O verdadeiro Messias. Também a multidão, a gente viu, é muito claro isso no texto. A multidão não consegue parar o desejo do cego. Quanto mais eles gritavam, cale-se, mais ele gritava: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Cala a boca. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Quanto mais a multidão tentava calar, quanto mais a multidão tentava aprisionar, mais aquele cego tinha convicção de que uma hora ou outra Jesus encontraria ele. E ele não só esperou, mas agiu para que aquela circunstância, que a gente não sabe se era de nascença ou não, passasse rápido. Em quinto lugar, como eu acabei de falar, o texto não indica se a cegueira é de nascença ou não.
E aí, diante disso, o que o encontro do cego com Jesus nos ensina a respeito da impaciência? Eu quero te falar que aqui nesse texto, nós encontramos a solução para o nosso problema. Não para a impaciência em si, e aí você vai mudar o seu tom de voz, não é sobre isso, mas é sobre a raiz, é sobre o que realmente nos aprisiona. Então, eu queria te contar isso a partir de alguns pontos aí, já caminhando para o fim, para refletir e praticar. Então, em primeiro lugar, preciso reconhecer o cativeiro que me aprisiona para que eu busque solução. Deixa eu te falar uma coisa. Se você não se entende como alguém impaciente, não faz o menor sentido que você procure solução nisso. O cego só procurou solução para o problema que acometia ele, porque ele sabia que ele era cego. E às vezes as pessoas estão dizendo que você é impaciente, que você não sabe lidar com outros, que você não sabe respeitar os processos, mas você está confiando no que você acha que você é. E você não consegue enxergar os seus problemas, você não consegue enxergar a sua dificuldade. O primeiro passo para que a gente se liberte do cativeiro invisível é saber que você está em um cativeiro invisível. Fora isso, não faz sentido você nem pedir ajuda a Deus. Vai pedir ajuda pelo quê? Você não sabe que você está lá? Então, a minha oração diante disso é para que Deus sonde o meu coração, para que Ele reconheça em mim os caminhos maus, e para que Ele me endireite pelo equilíbrio da virtude e paciência. Davi, em Salmos, diz isso: sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, vê se há algum caminho mau, vê se existe impaciência, vê se existe esse tipo de raiz plantada, vê se existe esse fruto estragado, e me endireite, e me liberte, e flua em mim o teu fruto, e brote em mim a semente do amor que espera. Enquanto passamos pelas adversidades, precisamos clamar por Jesus. A pergunta é: onde você está buscando solução para o seu problema de impaciência? Não quero em momento nenhum dizer que você precisa parar de ir no psicólogo, de ler sobre isso, nada disso, nada disso. Mas o que eu quero te dizer é que a solução final para o problema do cativeiro que te acomete é Cristo Jesus. O cego não pede que alguém chame Jesus para ele. O cego não pede misericórdia para o filho de outra pessoa. O cego pede e clama misericórdia por Jesus Cristo de Nazaré, o filho de Davi, que ele reconheceu enquanto Messias, enquanto Salvador. Por onde nós estamos, ou onde nós estamos buscando socorro? Onde estamos depositando a confiança de que aquilo ali vai nos libertar do cativeiro da impaciência? Nem mesmo as relações sem Cristo serão suficientes. Porque talvez você combinou com alguém, olha, com seu namorado, com sua namorada, olha, sempre que eu falar de forma mais ríspida, não saber respeitar os processos, estiver passando, me avisa. Legal, você está contando com alguém ali para te ajudar. Mas esse tipo de relação, sem apontar para Jesus, é vazia e não vai te libertar. Talvez gere uma ilusão, porque é um prisioneiro conversando com outro, e achando que dentro da caverna existe a verdade. Mas Cristo é a verdade, Cristo é a chave para a nossa liberdade. O Espírito Santo provém de Jesus. Jesus é a fonte, é a árvore em que a paciência brotará. Então clame por Jesus,
Clame por Jesus, porque é Ele quem vai te curar e te libertar. Somente o encontro com Jesus é capaz de transformar nossos vícios em virtudes. Como eu disse lá no começo, a filosofia é fantástica e ela nos ajuda a questionar, a perguntar. É legal estudar sobre as ideologias e tal, sobre os movimentos políticos, sobre a biologia, sobre a medicina, mas somente um encontro com Jesus transformará de fato os seus vícios em virtude. Vício do excesso ou vício da falta, em equilíbrio, em liberdade no Espírito Santo. Não deixe de clamar a Jesus. E de clamar não só por Jesus. O cego não estava, ele não queria simplesmente que Jesus, beleza, está me chamando, um beijo para você. Ele não queria isso. Ele queria um encontro com Jesus. Somente um encontro com Jesus vai endireitar os teus caminhos e gerar em você só aquilo que o Espírito pode fazer. A libertação do nosso cativeiro invisível precisa nos levar a seguir o caminho de Cristo. É legal que as palavras de Jesus foi: o que você precisa? Eu quero ver, Senhor. Tudo bem, a sua fé te curou. Vá. E ele não vai. Ele sai da margem do caminho para trilhar o caminho com Jesus. Não peça por libertação se você não sabe usar essa liberdade. Não peça por libertação da impaciência se você vai usar essa virtude para satisfazer os seus prazeres. Agora eu sou paciente, agora eu posso esperar aquela mulher que eu tanto esperava. Não é sobre isso. Não é sobre isso. Entenda a virtude como algo dado por Cristo e siga a Cristo. Porque a perfeição, ela não vem a partir da libertação de um cativeiro. Tem muita coisa que nos aprisiona. Cristo não veio plenamente. Cristo não veio totalmente estabelecer de fato o reino como Ele disse que voltaria. Aguarde Cristo, siga a Cristo, faça do jeito de Jesus. Passe por Jesus para chegar a outra pessoa. Passe por Jesus para atender os seus desejos. Passe por Jesus para esperar a data do seu casamento. Não tente, agora eu sou alguém paciente. Agora sim, meu amor, nós vamos conseguir planejar. Não é sobre isso. Passe por Jesus. Passe por Jesus. Em quinto lugar, você não é definido pela sua condição atual, mas pelo que Jesus fez ou fará na sua vida. Talvez você tenha se definido como um cego, como um prisioneiro impaciente. Mas não acabou aí. Jesus, pela tua graça, pelo teu perdão, tem coisa para fazer na sua vida. Onde teve pecado, teve muita graça. Então existe graça para te alcançar. Os seus cativeiros, eles dependem da graça de Deus. Não se defina pelas suas dificuldades. Não se defina, eu sou assim porque meu pai é assim. Não é sobre isso. Cristo nos libertou de nós mesmos. Cristo nos libertou das nossas dificuldades, dos nossos pecados. E, portanto, somos livres em Cristo Jesus. É Ele quem diz quem nós somos. Livre-se da impaciência o quanto antes, para que ela não te leve a outros cativeiros. Livre-se da impaciência. É muito mais grave do que a gente imagina. É muito mais problemático do que simplesmente uma dificuldade de esperar a viagem chegar. É muito mais grave que isso.
É como aquela areia movediça que vai te puxando para baixo cada vez mais. Livre-se disso, em Cristo Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Amém.